Mas, pô, tu tava no palanque com o Lula em 22, sendo que tu já tinha visto os dois governos. É porque, bom, mas vamos lá. Já tinha visto os dois governos dele ali e tu Tinha. sabia qual que ia ser no fim das contas, né? Mas aí, veja, eu votei em Lula no segundo turno. Eu tava no palanque no segundo turno, é importante pontuar Tá, isso. tá. E aí, no segundo turno, era ou o Lula e do outro lado o Beelzebub, o besta fera Por falar nisso, do Bolsonaro. eu entendo, por isso que eu falo, tá bom, já. Mas uma coisa que tu falou aí tem a ver com Lula e Bolsonaro não são iguais. Eu diria que depende do ponto de vista. Se a gente for falar de animal político, com certeza, eles são completamente diferentes. O Lula é bem mais habilidoso do ponto de vista do jogo político, por exemplo, né? Mas do ponto de vista de endeusamento e de... Pô, eles são políticos de carreira há muito tempo, então a gente já... Tipo, não me surpreende o cara prometer uma parada e não fazer, sabe qual é? Nesse sentido, eu acho que eles são iguais. Então, vamos lá. Vê, é isso. Eu votei no Lula no segundo turno porque era contra o Bolsonaro, Uhum. né? E aí fiz campanha no segundo turno. Eu, inclusive, desde que virei militante, eu nunca votei na centro-esquerda no primeiro turno. Eu acho que a gente... o primeiro turno, inclusive, de uma eleição, serve para você fazer o debate político, para você afirmar projeto. Eu defendo, por exemplo, que a gente tem que ter uma candidatura de esquerda radical em 2026. É isso. Qual é a questão? Do ponto de vista do marco de economia política, o Lula e o Bolsonaro têm, sim, muitas semelhanças, né? Então, tanto com Lula quanto com o Bolsonaro, o Banco Central segue privatizado. Tanto com Lula como com Bolsonaro, o agronegócio segue dominando a agricultura brasileira. Orçamento secreto, só conta o nome. E tal, etc. Agora, tem uma diferença importante que a gente não pode negligenciar. O Lula, ele é um democrata. O Bolsonaro é um fascista genocida. Né? Veja, eu costumo nas minhas palestras e tal, especialmente em espaços um pouco menos politizados, que a galera tá menos acostumada com debate político, eu sempre dou um exemplo para entender o que é o Bolsonaro. Imagina que tu é um prefeito de uma cidade que tem muito morro, que é o caso de Recife, inclusive, que 67% da população mora em área de morro, né? Aí tu é um prefeito de uma cidade que tem muito morro, e aí começou a chover. Tá caindo a chuva do fim do mundo, o dilúvio chegou de novo. Aí beleza. Aí chega o técnico da Defesa Civil pro prefeito e diz assim: prefeito, começou a chover, a gente tem pessoas que moram em situação de risco, é importante dizer para as pessoas que cuidado com os eletrodomésticos, com curto-circuito e por aí vai. Aí o prefeito vai para as redes sociais e diz exatamente o contrário. Ó, pode usar todos os eletrodomésticos, pode fazer tudo, não se preocupe com nada. Aí depois chega o técnico da Defesa Civil e diz assim: prefeito, ó, a gente tá vendo que tem várias situações de risco e tal, e é melhor as pessoas que moram em áreas de risco saírem das suas casas e irem para abrigos. Aí o prefeito vai e fala assim: não precisa sair de casa não, fica todo mundo aí, tá de boa. Aí chega o técnico da Defesa Civil e fala assim: prefeito, a gente precisa que as pessoas vão pro abrigo, senão as pessoas vão morrer, os morros estão na boca de desabar. Aí chega o prefeito e diz assim: não, fica todo mundo no abrigo, vai pro abrigo não, e quem for pro abrigo pode pegar doença, porque tem doença em abrigo, tem sarna em abrigo. Aí tu vê que 500 pessoas morreram na chuva. Veja, essas mortes são responsabilidade do prefeito. Porque se ele tivesse seguido as recomendações da Defesa Civil, tivesse orientado certinho, as pessoas que têm influência, inclusive, na liderança política, teriam, talvez não um ou outro, mas a maioria teria cumprido as recomendações e as pessoas não teriam morrido. Foi isso que o Bolsonaro fez durante a pandemia. O Bolsonaro, a OMS dizia: tem que fazer uma política de isolamento social, porque o contágio do Covid-19 se faz quanto mais presença social. O Bolsonaro estimulava não isolamento social. A OMS dizia: tem que usar máscara porque a máscara é um dos meios mais eficazes de evitar a propagação do vírus. Aí o Bolsonaro ia e dava declaração contra as pessoas usarem máscara. E ele mesmo aparecia sem máscara. A OMS dizia, quando apareceu a vacina: tem que tomar vacina porque a vacina é o único meio de tratamento para evitar a Covid-19. Aí o Bolsonaro ia e falava contra a vacina. O Bolsonaro, é importante lembrar, o Bolsonaro e o Paulo Guedes foram contra o auxílio emergencial de R$600. Eles foram contra, eles foram derrotados no Congresso. Eles perderam no Congresso, mas eles eram contra. Eles queriam que não tivesse auxílio nenhum para as pessoas. Então, veja,
No Brasil, morreu mais de 600 mil brasileiros durante a pandemia, dentre outras coisas, porque o presidente da República sabotou todas as orientações científicas dadas pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, para a gente enfrentar o vírus. O Brasil teve recorde de mortes. Eu tive pessoas próximas a mim que, infelizmente, caíram na influência do presidente. Eu tive um ex-sogro meu, por exemplo, que ele morreu. Ele morreu porque ele dizia que não existia vírus não, que era uma gripezinha. Ele pegou a Covid-19, não foi no hospital, não tomou vacina e acabou morrendo. Era um cara de 50 anos que até então era relativamente saudável. Sabe? Então, assim, o Bolsonaro é um genocida, inclusive é um absurdo. O Bolsonaro está sendo preso por golpe de Estado. Esse ponto é muito importante, veja. O Bolsonaro não está sendo preso por ter matado mais de 600 mil brasileiros. Por ter deixado o Ministério da Saúde aquela bagunça, trocando de ministro o tempo todo. O Bolsonaro não está sendo preso por ter privatizado a Eletrobras. No final do governo, na Bacia das Almas, um negócio totalmente fraudulento. O Bolsonaro não está sendo preso por ter privatizado as refinarias da Petrobras, por ter feito a reforma, contra a reforma da Previdência, que ataca a aposentadoria no Brasil. O Bolsonaro está sendo preso só por golpe de Estado. O Bolsonaro deveria ser preso por genocídio. O que o Bolsonaro fez na pandemia brasileira, a gente não pode nunca esquecer. E vai chegar um momento, inclusive, da história brasileira, que a gente vai tratar o Bolsonaro tal qual um alemão normal trata Hitler. A gente vai olhar no passado, vai olhar na história e vai dizer assim, esse cara representa na história brasileira um projeto genocida ao ponto, inclusive, que quando tava morrendo 5 mil, 6 mil brasileiros por dia, o cara tava imitando gente sufocando. Lembra disso? Fazendo graça com a dor das famílias que estavam perdendo seus entes queridos. Então, assim, a gente nunca pode esquecer isso. Veja, o Lula é um democrata, com todos as críticas que eu tenho ao Lula, as disputas políticas, porque é isso, eu não sou petista. Eu quero que a esquerda que eu defendo, ganhe a liderança da classe trabalhadora brasileira. Mas assim, o Bolsonaro é um genocida e o Lula é um democrata. Isso é uma diferença fundamental. Outra coisa, conecta a isso. Se eu estiver falando muito, me interrompa. Vai lá, eu sei. Vai lá. E aí, que é a família Bolsonaro agora, né? Liderada pelo aquele criminoso do Eduardo Bolsonaro, os caras estão se articulando com a potência estrangeira para atacar o Brasil. Veja, outro exemplo que eu acho... Tu acha que ele tem essa bala toda, o Eduardo Bolsonaro? Tu acha que boa parte do que tá acontecendo tem a ver com a influência dele? Não, mas não é bala dele. É o governo dos Estados Unidos aproveitando aqueles entreguistas para atacar o Brasil a partir de alguma legitimidade popular. Porque, veja, se o Trump chega e diz assim... Alô, brasileiros, eu quero tomar as terras raras de vocês, eu quero que vocês parem de usar o Pix e usem meios estadunidenses de pagamento, eu quero que vocês abram mais sua economia. Pô, a galera diz assim, ei, pô, peraí. Mas quando você coloca o caso do Bolsonaro no meio e vem com esse discurso de liberdade de expressão, de censura e tal, como existe uma base de extrema-direita que come esse discurso, você dá uma legitimidade popular, ainda de alguns setores, para um interesse estratégico do imperialismo estadunidense. Então não é que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo mandem nada. Eles aceitaram ser bucha de canhão, ser boi de piranha para uma estratégia dos Estados Unidos de atacar o Brasil. Aí, o que é que eu gosto de fazer? Maneira didática. Gente, se fosse nos Estados Unidos, isso poderia acontecer? Assim, poderia acontecer um grupo político dos Estados Unidos articular com a China e fazer campanha para a China atacar os Estados Unidos? Não. Ele seria caçado, seria preso e provavelmente fuzilado. Pena de morte. Né? Cadeira elétrica e as porra. Vamos pensar o contrário. Se fosse na China, poderia um grupo de deputados da Assembleia Nacional do Povo articular com o governo dos Estados Unidos para atacar a China? Isso pode acontecer? Não. Eles seriam caçados, presos e provavelmente também fuzilados. Então, assim, se não pode acontecer nos Estados Unidos, se não pode acontecer na China, por que pode acontecer no Brasil? A gente é mais feio, é? Como é que é isso, assim, velho? Entendeu? Então, assim, a família Bolsonaro, eles estão praticando um crime contra o Brasil. E aí, esse povo tem vergonha, não tem nem vergonha na cara de se dizer patriota. O Eduardo Bolsonaro, ele deveria ser preso.
Paulo Figueiredo também, ele deveria começar a perder o mandato de deputado, eles deveriam ser presos, e aí, muito concretamente, para mim, todo deputado que defender a aplicação da lei Magnitsky no Brasil deveria perder o mandato, porque o cara tá defendendo uma potência estrangeira atacar o seu país, é isso mesmo? Eu tô defendendo que uma potência estrangeira, e no documento do Trump tá muito claro, o Trump, por exemplo, ataca o Pix brasileiro. Por que o Trump ataca o Pix? Porque como o Pix é um aplicativo nacional brasileiro, os dados de transação financeira, cada vez que a gente usa o Pix, não tá ficando com a Meta, não tá ficando com o Google. Então, se a gente usasse, por exemplo, o WhatsApp Play ou o Google Play, cada vez que a gente fizesse uma transação financeira, esses dados iam ficar com as Big Techs dos Estados Unidos. Aí fez uma aliança as empresas financeiras dos Estados Unidos, Visa, Mastercard, junto com as Big Techs, que estão incomodadas com o Pix, porque o Pix tira mercado dessas empresas e os dados não ficam com elas. Aí, é isso mesmo? Aí você tá atacando um aplicativo de pagamento brasileiro, em que os dados não são diretamente controlados pelos Estados Unidos, e você tá servindo de instrumento para uma potência estrangeira agredir o seu país. Isso não existe não, isso era cadeia.